Diz assim, do capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 1 do capítulo 6. Vamos lá. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando sermos revestidos da habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos, nos angustiamos, porque não queremos ser ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é imortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o seu Espírito, como garantia para que está por vir, como garantia para o que está por vir. Versículo 6 em diante. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo ou quer deixemos. Pois todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus, e se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aquele que vive já não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, ninguém mais é considerado do ponto de vista humano, ainda que antes tenham considerado Cristo desta forma. Agora já não mais consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo em Cristo, que Deus estava conciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, e eu socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora que é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Até aqui a nossa leitura. Glória a Deus. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, à igreja dos Coríntios, escrevendo essa carta, ele direciona aos coríntios a entender que existe uma nova criatura que é possível ser vivida por mim e você em Jesus Cristo. E também o apóstolo Paulo ensina aos coríntios de que, enquanto estamos aqui, muitas das vezes nós somos desejosos de que tudo isso acabe e a gente vá para a glória.
Mas o apóstolo Paulo, ele ensina que há um tempo determinado para todas as coisas, e ele diz que enquanto estamos aqui haverá sofrimentos, enquanto estamos aqui haverão lutas nas nossas vidas, mas que nós temos que viver por meio da fé, porque nós não vivemos por vista, pelo que vemos, nós vivemos por meio do quê? Da fé, ele diz, e aí esta fé que me alimenta a cada dia de esperar novos céus e nova terra, e de um dia sermos revestidos de novos corpos, e vivermos para a glória de Deus, na sua glória, em novos céus e nova o quê? E nova terra. Mas aí o apóstolo Paulo, ele entra e começa a dizer sobre o ministério da reconciliação. E o que é se reconciliar? O apóstolo Paulo vai explicar que por meio de Jesus Cristo, eu e você hoje temos livre acesso a Deus. E por meio de Cristo Jesus, eu e você podemos ser novas criaturas. E deixarmos a velha criatura para trás e vivermos essa nova criatura por meio de Cristo. E o apóstolo Paulo também ele vai nos ensinar aqui que esta luta e esta compreensão de que sou uma nova criatura deve acontecer através de cada um de nós, trazendo ao entendimento dos nossos corações de que somos nova criatura e de que essa mudança não é só para ser perceptível por fora. O apóstolo Paulo diz que essa mudança é para ser perceptível de dentro para onde? Para fora, a verdadeira mudança, a verdadeira transformação. Então, se eu pudesse dar um nome para o nosso sermão de hoje, seria: estamos vivendo em velha criatura ou em nova criatura? Seria o nome do sermão de hoje, velha ou nova criatura? Qual o nome do sermão de hoje, irmãos? Velha ou nova criatura? É importante nós entendermos isso. Então vamos nos debruçar sobre o capítulo, e assim então ele diz: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte do Senhor um edifício, uma casa terrena, os céus, construída não por mãos o quê, gente? Humanas. Aqui é importante você entender que para o salvo em Cristo Jesus, existe vida celestial, existe uma vida em Cristo. Existe uma vida que passando eu desta vida aqui, morrendo eu nesta vida, estarei em glória com Cristo. Então há uma percepção que a vida em Cristo, ela é eterna. A vida neste mundo, ela é sim passageira, o apóstolo Paulo quer dizer. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo alimenta os seus ouvintes, os seus leitores, a dizer e compreender que essa vida está em Cristo. Que Deus na sua glória fez um lar para todos aqueles que nele creem e morar. Mas pastor, isso é possível ser tateado nos dias de hoje? Não, o apóstolo Paulo ele diz que é por meio da fé que nisso cremos. Irmãos, se você crê que a vida passou daqui e ela acabou, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos miseráveis quando nisso cremos. Porque Cristo nos fez para a eternidade, glória a Deus, e essa eternidade com Ele. Aí ele continua dizendo: enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação o quê? Celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados o quê? Nus. O apóstolo Paulo está dizendo, enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós estamos nu aparentemente, por quê? Porque nós somos fragilizados e suscetíveis a qualquer ataque, a qualquer investida contra as nossas vidas. Vírus, enfermidades, dias difíceis, todos nós podemos estar propensos a isso. Aí o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, quando de Deus, Jesus Cristo voltar, para nos encontrar nus, ou seja, ele fala de sermos revestidos, porque irmãos, a glória do Senhor nos revestindo, me revestindo e te revestindo para a eternidade, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença, enfermidade. Hoje nós somos atacados e afligidos por isso, por causa do pecado. Lembra que Deus criou tudo perfeito, nunca se esqueça disso. Quando você vai à história do Gênesis, a saber da criação de todas as coisas, você vai entender que Deus fez tudo perfeito. Mas nós, como seres humanos, a queremos sermos conhecedores do bem e do mal, ao comer do fruto que Deus havia falado para não comer, para sermos conhecedores do bem e do mal, entrou o pecado. Satanás, por sua magnanimidade, tem se aproveitado das nossas fragilidades para isso. Então, nós precisamos entender que o que vai nos reconciliar com Deus, novamente, é Jesus Cristo. O que te reconcilia com Deus não é a igreja A ou B ou C. O que te reconcilia com Deus não é a religião A ou B ou C. O que te reconcilia com Deus não é o líder religioso A ou B ou C. O que te reconcilia com Deus é Jesus, porque nem igreja, nem líder religioso, nem religião morreu na cruz por você. Foi Jesus. Qual pessoa em sã consciência entrega a vida por outra pessoa? Alá, pai e mãe. Alá, alguém que fala, eu morreria por você.
Mas diz a história que quando esse que diz, eu morreria por você, caiu lá na sepultura, falou, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, não me enterra. Diz a história, né? Diz a história. Estava enterrando, ou era o marido, ou era a esposa, caiu o outro no buraco, não, me tira, me tira, me tira, me tira. Então, ninguém quer morrer pelo outro. Mas a palavra do Senhor nos mostra, nos revela que um morreu por todos. Que um se fez pecador por todos. Então é por meio de Jesus que essa vida eterna é possível, o apóstolo Paulo está dizendo. Mas enquanto nós vivemos aqui no mundo, nós estamos praticamente como se fossemos sujeitos a esses ataques da vida, do dia a dia e os problemas e dificuldades que muitas das vezes o maligno quer impor sobre nós. Mas aí ele fala que nós temos essa habitação celestial, glória a Deus. Aí vamos adiante no versículo 5, foi Deus quem preparou para esse propósito, dando o seu o quê? Espírito como garantia do que está por vir, o Espírito Santo. Hoje o que age em minha vida e em sua vida é o Espírito Santo, ele age em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Portanto, temos sempre a confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, ou seja, não estamos vendo o Senhor aparentemente. Aí por isso que ele diz, é por fé. Você crê, você não está vendo aparentemente o reino celestial, você não sabe como vai ser o reino celestial. A Bíblia nos aponta algumas coisas, mas nós não sabemos na sua totalidade, então sabemos como que em parte. Então se eu sei algo que é em parte, ainda não sei a totalidade disso. Então o apóstolo Paulo vai dizer que um dia nós veremos isso na totalidade, mas é por meio de fé. Não é por meio das minhas dúvidas, das minhas incertezas, porque eu tenho que crer no Cristo que morreu por mim. Glória a Deus, irmãos. E aí continuamos. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo ou quer deixemos o quê? O corpo. O apóstolo Paulo fala também algo muito importante do nosso propósito em agradar a Deus. Viver para a glória de Deus, irmãos, é muito importante para aquele e para aquela que tem a sua vida entregue a Deus. O viver para o propósito de Deus. E entenda, quando eu e você vive para agradar a Deus, não é porque você quer ir para o céu. Entenda muito bem, não há nada que você possa fazer para que tenha a salvação em Jesus. A palavra do Senhor nos ensina no livro de Efésios capítulo 4, do capítulo 2 em diante, e no capítulo 4 também, que não há o que eu faça, que não há o que você faça para ir para o céu, para ser salvo, para ter a vida eterna. A minha salvação e a sua é por meio de Jesus Cristo. Então logo, se coisas boas faço para agradar a Deus, eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo, porque fui alcançado por Jesus. Porque se a gente cair nesse pensamento, vai chegar uma hora que você não vai saber mais o que fazer. Porque entra ano e sai ano e as pessoas ficam falando, o que eu faço para agradar a Deus? O que eu faço para agradar a Deus? Aí faz isso, faz aquilo outro. Nossos esforços não. Porque o esforço já foi feito por Jesus. Então tudo o que eu faço é em resposta a esse grande amor com que sou amado. Você é amado por um grande amor. Esse amor é Jesus. Esse amor é uma pessoa que entregou a vida por você. E se você nele crê, você vive esse amor dia após dia, amando aquele que você não conhece, ou amando aquele que está próximo, ou amando aquele que está longe. Mas a palavra do Senhor diz, o teu próximo como a ti mesmo. É assim. Então, é por meio de Jesus, não é por meio dos nossos esforços que temos a vida eterna, é por meio do que Jesus fez na cruz, é por meio do que Ele fez, e quando nós vivemos isso, nós vivemos em prol disso, então agradamos ao Senhor pelo que Ele fez, não pelo que Ele vai fazer, porque já foi realizado. Então, é como se vivêssemos a vida 100% sendo gratos a quem? A Deus. Eu não posso pagar pela minha salvação, você não pode pagar, você não pode ter um terreninho no céu, como muitas pessoas brincam com isso. Não, a nossa salvação é por meio de Jesus, por meio do que Ele fez na cruz. E aí o apóstolo Paulo continua, pois nós temos esse propósito de viver para agradar a Deus. Versículo 10, pois todos nós devemos comparecer aonde, gente? Diante do tribunal de Deus, para diante de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas, o quê? Obras praticadas. Aí você diz, mas pastor, então está vendo? Eu não vou receber de Deus de acordo com o que eu faço aqui? Não é isso que está dizendo, vamos ler. Para que a cada um receba de acordo com as suas obras. Mas veja que antes ele falou, por causa de Jesus, os que estão em Cristo. Então hoje eu vivo por meio de Jesus. Então o que adianta? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Preste bem atenção. Eu digo que creio em Jesus. Eu digo que creio em o quê? E Deus é amor, eu odeio. Eu creio em Jesus? Não. Porque eu só falo, mas eu não vivo o que eu falo. Então essas boas obras que Deus vai pedir conta é essa.
Ele vai pedir conta, ele vai falar assim, ó, eu te amei, você amou? Eu entreguei meu filho por você, você me deu a sua vida? Eu entreguei a vida do meu filho por você, você me deu o seu coração? Eu te entreguei o meu tudo, meu filho, você se entregou para mim? É isso, é o que estaremos diante de Deus um dia. Ele pedirá contas de todo esse amor que Ele nos entregou. E a graça de Deus é tão misericordiosa, irmãos, estamos de pé hoje. E a graça de Deus é tão misericordiosa que há incrédulos e crentes de pé hoje. A graça de Deus é tão misericordiosa que estão de pé hoje assassinos e estão de pé hoje inocentes. Porque Deus quer alcançar a todos. Ele quer alcançar, Ele quer dar a graça da salvação àqueles que creem. Mas a graça da salvação é dada àqueles que creem. Continuamos e aqui vamos partindo para encerrar. Ele continua dizendo, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir, uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O apóstolo Paulo estava dizendo, o que a gente vive e como vivemos já está diante de quem? A minha vida e a sua, irmãos, está passando toda diante de Deus. Mas também a minha vida e a sua, ela é manifesta diante das pessoas. E é aí que o apóstolo Paulo diz, você e eu, nós vivemos diante das pessoas, estamos diante das pessoas. E como devemos viver neste mundo então? Uma vez que minha vida e a vida em Deus está manifesta em mim, como devemos viver? Aí ele está dizendo, esperando que esteja manifesto também na consciência do quê? De vocês. Que vocês tenham consciência que são de Deus, que vocês tenham consciência que é a Ele que vocês pertencem. Muitas das vezes as pessoas vivem a vida esquecendo-se de Deus, e só imaginam ou lembram dEle, diante de toda e qualquer tormenta da vida. Mas Ele está dizendo, não, que faça parte da sua consciência, que vocês vivam isso. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, ainda continuando a leitura, estamos dando oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam na onde, gente? Na aparência, e não no que está onde? No coração. E é aí que, irmãos, é um ponto muito importante da mensagem de hoje, o nosso coração. Nós podemos por fora termos toda a caricatura possível, nós por fora podemos ter toda a indumentária possível, para aparentar qualquer coisa, mas o que verdadeiramente vai nos mostrar diante e quem somos é o nosso coração. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que a boca vai falar do que está cheio aonde? Por isso que você vai ver e vai ver e vai ver sempre e vai ficar falando, fulano diz que é crente, olha o que está fazendo. Porque o fulano pode dizer que é, mas na atitude que provém do seu coração, na atitude que provém de onde? Lembra do que a boca fala e está cheio o quê? Então o que eu faço é proveniente das atitudes que estão aqui dentro, não condiz. Então você vai vir e mexe, você vai ver fulano que se diz ser crente e não é. É só com a boca, é só com a roupa, é só com a Bíblia debaixo do braço, é só com o terno, com a gravata, é só com a saia até o pé, porque tem roupa de crente. Eu não sabia, mas tem roupa de crente, você sabia? Você passa nas lojas, moda evangélica. Você entra nas páginas de roupa, moda evangélica. Você vê, eles tentam arrancar cliente de todo jeito, né? E a Bíblia não e a Bíblia não diz isso. Mas eu e você, olha o escopo de um crente assim. Esses dias eu conversava com uma pessoa e essa pessoa debatia comigo que o crente tinha que ter roupa, que para a igreja precisava ir de terno, de gravata, e que não sei o que o homem de Deus se veste assim. Aí eu falei assim, nossa, então na Paulista está cheio de pastor, de homem de Deus, porque lá é cheio de homem de terno e gravata. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos viver de acordo com a graça e a vontade de Deus, para que seja testificado por aqueles que só olham a aparência, mas não olham o coração. E aí você fala, pastor, como eu olho então para o coração de alguém? As atitudes desse alguém vai mostrar o que está no coração. Vai mostrar o que está onde, irmãos? Então não é o que está por fora, a indumentária, o que vestimos, ou que... Não. Aí ele continua, vamos continuar o texto. Se enlouquecemos, é por amor a... E quantos nos acham loucos, né? As pessoas nos acham loucos. Você é louco, você crê em Deus, esse Deus que você não vê? Eu prefiro crer no que eu posso tocar, no que eu posso... Você é doido, você está orando, fechando os olhos, não tem ninguém na sua frente.
Se sou louco por quem o apóstolo Paulo está dizendo? Por Deus. Tem problema? Chamar de louco, me chamar de doido, não tem problema, porque é fé. É por meio do quê? Da fé. Aí continuamos. Se conservo o quê? Juízo, é por amor a vocês. Então, ou seja, passo tudo com juízo, tenho certeza do que estou falando a vocês, o apóstolo Paulo quis dizer. Continuamos. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo o quê, irmãos? Uma das provas que o amor de Cristo nos constrange é quando Cristo Jesus nos ensinou a orar por nossos inimigos. É possível que eu e você tenham inimigos? É possível. É possível que pessoas não gostem da gente? É possível. É possível que pessoas não vá com a nossa cara só por causa de você estar sorrindo pela manhã? É possível. Mas Jesus diz assim, ore por seus inimigos. Ore por aquele que vos odeia. O amor de Jesus não constrange, irmão? Constrange. Porque como é que pode uma pessoa vir orar por quem eu odeio, por quem eu tenho... Mas já começa errado, porque se eu amo a Cristo Jesus, eu não posso odiar, né? Mas Ele me ensina. Ele me ensina a dar um copo de água fria para o meu inimigo. É por isso que esse amor constrange. É por isso que esse amor de Jesus constrange. Porque esse amor de Jesus é um amor tão grande que alcançou você. Você não merecia estar aqui. Eu não merecia estar aqui. Nós não merecíamos esse amor, mas Ele nos alcançou. Ele é Deus para alcançar quem seja, irmãos. Ele foi Deus para alcançar o Marcelo no dia mais terrível da vida dele, como ele declarou aqui. Ele é Senhor para alcançar. O amor dele te constrange. O amor dele te mostra que nós somos pobres, cegos e nus, sem a graça dele. Por isso que o amor dele nos constrange. O amor dele nos constrange quando ele nos ensina a perdoar a quem nos ofendeu. O amor dele nos constrange quando ele manda te atacar em pedras. Mas antes ele fala, se você não tem pecado, vai então e atira. O amor dele olha para você e fala, eu tampouco não te condeno, mas vai e não peca mais. Esse é o amor de Jesus, um amor misericordioso que te alcança. Então ele constrange a gente. A gente pode olhar para dentro e falar, não sou merecedor, Senhor. Mas ele fala, por isso que eu me entreguei por você. Porque você não tem razões e significâncias para isso fazer. Mas eu tenho razões, minha razão é fazer por vocês. Para que vocês voltem a ser unidos a Deus. E aí nós vamos para encerrar. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos o que, gente? Todos morreram, todos nós. Não é isso que nós aprendemos no livro de Efésios, capítulo 4? Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas Cristo nos alcançou. Eu e você não tinha condições de escolher a Cristo. Eu e você muitas das vezes tinha ódio e raiva de crente. Ou muitas das vezes você deve ter um monte de estigmas na sua mente sobre crente. Mas você está aqui, Cristo te alcançou. Você diria, talvez, eu nunca piso o pé numa igreja. Você diria, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. E agora você se vê orando. E agora você se vê confiando em Deus. E agora você se vê lendo a Bíblia. Agora você se vê aqui. Porque Ele te alcançou. Porque você não tinha condições de vir. Ele te trouxe. Ele buscou você. Lembra a ovelha perdida do início do culto? É Ele. Ele morreu por todos. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. E aí, irmãos, que o apóstolo Paulo fala de viver para Deus. Viver por Cristo. Quando a gente vive por alguém, a gente é decepcionado. Porque as pessoas têm defeitos, as pessoas têm erros e pecados. Mas quando a gente vive por Cristo, a gente aprende a perdoar o nosso próximo, porque o nosso foco é Cristo. A nossa régua não é o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha. A nossa régua não é o meu patrão, a minha patroa, não é o presidente do país. A nossa régua não é instituições. A nossa compreensão, o espelho da vida verdadeira é Jesus Cristo. É Jesus. E aí, por meio de Jesus, você perdoa seu filho, por meio de Jesus, você perdoa sua esposa, por meio de Jesus, você perdoa seu marido, por meio de Jesus, você perdoa seu parente, você perdoa quem te ofendeu, você traz para perto aquele que um dia te odiou, aquele que um dia falou mal de você. É por meio de Jesus, porque por nós não. Por nós a gente tem repulsa, por nós a gente quer que esteja longe. Mas eu e você, muitos podem olhar, se eu e você revelar os nossos pecados para as pessoas vão falar, você não é digno de Jesus. Você não é digna de Jesus. Mas não é as pessoas que nos dizem se somos dignos. É Jesus que disse. Ele se entregou por nós. Por isso que esse amor nos constrange.
Já não vivam mais para si, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Viva para Jesus, de modo que de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Por mais que vocês tenham considerado a Jesus, Jesus esteve entre nós, o Deus encarnado esteve entre nós. Aí o apóstolo Paulo continua, agora vocês não vivem de forma humana, vocês vivem por meio do Espírito Santo, é isso que ele está dizendo. Então eu não vivo pela minha carne, os meus desejos carnais, eu vivo pela vontade agora de quem? De quem, irmãos? De Deus. Então é Deus quem vai pulsar em meu coração. É claro, quando eu busco, quando eu oro, quando eu tenho comunhão com Deus. Porque uma vida turbulenta, igreja, do dia a dia, uma vida onde eu não tenho comunhão com Deus, onde eu não oro, onde eu não leio a Bíblia, onde eu não cultuo a Deus, onde eu vou estar envolvido? Com as coisas da vida mesmo. Com as coisas do quê? Você já se pegou falando com alguém algo que não era para você falar assim, que foi outro assunto, que era de outra situação, só que sua cabeça estava tão mexida que você se viu falando? O que já aconteceu isso com você? Você se viu falando, aí a pessoa fala, mas o que você está falando? Ai, desculpa, nossa, eu estava falando isso com o fulano lá, mas só que a sua cabeça está tão envolvida, que você traz aquele assunto, porque aquilo te consome. Quando a graça de Deus consome você, quando a presença de Deus consome você, a palavra de Deus está no seu coração, você vai vivendo ela dia após dia, gente. Mas quando as coisas da vida corrompem seu coração, você vai vivendo a base do estresse, a base da revolta, o bom dia para você. Bom dia por quê? Não tem nada de bom. Tudo tumultua. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele é o seu universo, Ele é seu Deus, Ele é o Deus presente sobre a sua vida. Acalma, paciência, transforma a sua vida. E aí você vive novidade de vida, como diz, e aqui prometo, vamos para encerrar, diz, portanto, portanto, se alguém está em quem? Jesus, vamos ler. Portanto, se alguém está o quê? Vamos lá ao texto bíblico. Portanto, se alguém está, versículo 17. Coloca o versículo 17, por gentileza, olha lá. Portanto, se alguém está em quem? É nova o quê? Ninguém pode questionar. Se você se rendeu a Cristo, sua vida é outra. Meu passado, acabou, meu caro. Mas assim é muito fácil. Não, não é fácil. Foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Por isso que a graça não é barata. Por isso que o perdão só pode ser dado por Jesus. Por isso que a igreja não pode perdoar você. Por isso que o pastor não pode te dar perdão. Por isso que o obreiro não pode dar perdão. O padre, o papa não pode te dar perdão. É Jesus, porque foi Ele que morreu por nossos pecados. Para me fazer, para te fazer novas criaturas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que surgiram coisas o quê? Novas. Tudo isso provém de quem? De Deus, que te reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Por meio da igreja? Por meio do pastor? Por meio da liderança de uma igreja? Por meio do padre? Do presbítero? Não, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Ou seja, que Deus estava em Cristo, fazendo o que, gente? Reconciliando o mundo. Não levando em conta o quê? O pecado dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Que mensagem é essa da reconciliação? Que todos nós podemos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Cristo Jesus transformou você para que você diga para as outras pessoas, é possível. É possível, Deus me perdoou, Deus perdoa você também. Deus me amou e ama você também. Você carrega essa mensagem. Você é nova criatura. Aí o ponto da mensagem de hoje, novas ou velhas criaturas. Eu quero te perguntar hoje, nessa manhã, você está vivendo como nova criatura ou como velha criatura? Como você tem vivido? Você tem vivido remoendo o seu passado ou você tem vivido de hoje em diante? Como você tem vivido? Você ainda não colocou sua vida para frente por causa do que aconteceu no passado? Você ainda não vive outro horizonte porque você está preso? Você ainda encontra refúgio no quarto, você ainda encontra refúgio no alcoolismo, você ainda encontra refúgio nos amigos, você ainda encontra refúgio numa viagem, no dinheiro e não em Cristo? Então você está vivendo uma nova vida, uma velha vida. Porque a nova vida é a perspectiva de que é Cristo em todos os sentidos. E como é isso, pastor? É você entender que Ele aceitou você. É você entender que a vida é nova a partir dele, o evangelho é nova vida, é a mensagem de que você pode ser uma nova pessoa. E veja que a nova pessoa não é com a roupa nova, porque a roupa nova suja, rasga. Jesus te dá um novo coração. E se as pessoas questionam, e se as pessoas falam, não vai te atingir porque foi tudo entregue na cruz.
Não vai atingir você. Sabe aquele ditado que vem de baixo num quê? Porque foi Cristo que se entregou por você. Ele te entregou essa mensagem. E a mensagem é que você é nova criatura. Mas você vai ficar vivendo a velha até quando? Até quando você vai ficar olhando para as fotos e dizendo como eu era feliz? Tira a foto hoje e fala, eu sou feliz. Porque existe uma nova vida, você pode vivê-la por meio de Jesus. Por meio de nós a gente não tem condição. Se eu olhar para o meu passado e para o seu, se a gente olhar para as nossas atitudes, a gente não tem condições de viver nova vida. Agora por meio de Jesus a gente tem, sabe por quê? Sabe por quê? Porque é por meio dele. Tudo posso naquele que me fortalece. É por meio dele, não é por meio de nós. E o que serve do meu passado? O que serve a minha velha criatura? Para você ir olhar e falar, olha da onde Deus me tirou. Para você chegar e ajudar quem está perdido na situação que você estava. E você fala, olha de onde Deus me tirou. Olha o que Deus fez comigo. Porque você carrega essa mensagem. A mensagem é da reconciliação. As pessoas estão perdidas sem Jesus e você tem essa mensagem. Olha de onde Deus tirou você. Olha o que Cristo está fazendo na sua família. Você é exemplo. Viva essa novidade de vida. Não viva uma velha criatura. Aleluia. Portanto, somos embaixadores. Somos o que, irmãos? Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso quê? Oh, Jesus, você é o megafone de Deus. Você é o megafone de Deus para as pessoas olharem, olha a vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que olharem para te criticar é que não vão reconhecer a graça de Deus. Viva a vida, nova vida. Glória a Deus, irmãos. E aqui eu encerro. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha o quê? Pecado, no versículo 21. Para que isso tornasse justiça de quem? De Deus. Por isso que os meus pecados e os seus são perdoados, porque ele foi levado na cruz por quem? Por Jesus. Creia que você foi perdoado. Creia. Ninguém pode dizer ou querer jogar na sua cara. Creia no perdão de Jesus. Sabe por que eu digo creia no perdão de Jesus? Eu encerro com o capítulo 6. O capítulo 6, no versículo 1, diz assim, ó. Como, por gentileza, o capítulo 6, pode avançar, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó. Como cooperadores de Deus, insistimos a vocês. Para o que na igreja? O que é graça? O que é graça? Favor e eu e você não merece, mas Deus já deu. Então recebe. Recebe isso. Recebe hoje. Continua, por gentileza, versículo 2. Pois ele diz, eu ouvi o quê? No tempo favorável. Socorri no dia do quê? O seu dia de salvação pode ser hoje. Digo que agora é tempo o quê? Agora é o dia da salvação. Louvado seja Deus. Você vive nova vida. Por meio de você? Por meio de nós a gente não tem condições. Mas é por meio de Jesus. Por meio dele você vive nova vida. Ele carrega toda a nossa podridão. Ele levou sobre si. Por isso que ele morreu horrivelmente naquela cruz. Porque ele estava levando o meu pecado e o seu. Para que eu e você pudéssemos hoje andar de cabeça erguida, não por orgulho, mas para dizer, Cristo me perdoou, Ele me amou. Fique de pé no seu lugar, vamos embora para casa.